Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor da área de Geografia, aí responsável por uma das áreas, de abrangência das ciências humanas e suas tecnologias. Hoje te faço um convite para você, aluno que aí está começando a se preparar para o próximo Enem, ou você que já está se preparando, para a gente conhecer uma outra ciência dentro da outra ciência, No caso, nós vamos trabalhar hoje a ciência cartográfica, muitas vezes cobrada nas provas, vem através de mapas, vem através de algumas imagens e muitas vezes alunos têm uma certa dificuldade de compreensão, de leitura desses mapas e que são importantíssimos para as provas aí que vocês vão encarar do Enem, na próxima aí que começar, tá? Então, vamos lá. O que nós iremos trazer para a aula de hoje? O que nós vamos aqui abordar, A área de ciências cartográficas é uma área muito abrangente, muito grande. Então, a gente vai tentar ao máximo aqui condensar algumas coisas básicas, importantes, para você compreender e fazer uma boa prova aí na área de ciências humanas. Então, para a aula de hoje, nós iremos o quê? Reconhecer e identificar os elementos que compõem um mapa. A gente sempre é importante, quando a gente vai fazer uma leitura de um mapa, a interpretação dele, é necessário a gente conhecer esses elementos, que são título, legenda, escala, orientação, fonte e coordenadas, tá? Então, são essas informações importantíssimas que vão estar inseridas dentro desse mapa. Então, por isso que é importante que você faça essa interpretação. O que o mapa está querendo te trazer, quais são as informações que estão contidas nele, para justamente você achar a sua resposta para fazer uma ótima prova. Compreender a importância da cartografia enquanto uma linguagem geográfica, tá? Ou seja, uma ferramenta de interpretação do espaço geográfico. Ou seja, a geografia, ela utiliza dessa ciência cartográfica justamente para fazer essa interpretação do espaço geográfico. A gente sabe que o espaço geográfico é um espaço muito complexo, de inúmeras informações e de inúmeras coisas que vão acontecendo. Então, a geografia ela vai utilizar dessa ciência justamente para isso, para trazer essas informações. O que está acontecendo com essas transformações no espaço, Nesse espaço geográfico tão complexo, Leitura e interpretação de mapas temáticos, isso é muito importante, porque justamente nas provas do Enem são sempre colocados alguns mapas temáticos. Ou pode ser de população, pode ser de vegetação, pode ser de hidrografia, ou pode ser de todos juntos no mesmo mapa. Então, por isso que é importante a gente entender o que é um mapa temático, O que ele traz de informação para a gente. E identificar os variados tipos de mapa, que a gente tem inúmeros, Então, aí a geografia utiliza-se desses mapas, traz essas informações e ela é muito constante, essa ciência cartográfica, ela está em constante transformação, Ainda mais agora, a gente tem a tecnologia extremamente avançada, ou seja, cada vez mais ela se aprimora, tá? Então, para começar, vamos começar nosso primeiro conceito, Quando a gente fala de cartografia, essa ciência cartográfica, o que significa ela, É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Ou seja, então quando a gente fala dessa ciência cartográfica, ela vai trabalhar nessa elaboração desses mapas, De todas as formas, de todos os tipos. A gente sabe que ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, quando você pega aí os primórdios da humanidade, Essa construção desses primeiros mapas foram surgindo, foram se aperfeiçoando e hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, Por isso que hoje as coisas são muito mais rápidas, as análises, os estudos de mapas são muito mais rápidos hoje, justamente porque a nossa tem essa tecnologia cada vez mais avançada e a ciência cartográfica se utiliza dela para poder, aperfeiçoar cada vez mais os estudos. Porém, nós vamos relembrar alguns conceitos que eu acho importante, que muitas vezes é necessário esses conceitos, porque o aluno acha que simplesmente não podemos deixar de lembrar desses conceitos justamente para poder ajudar nesse processo de estudos. Ela fala assim, não, mas que saco, Saber, é necessário sim a gente saber conceitos, justamente para poder compreender o que está sendo dito, o que está sendo cobrado. Uma delas, importantíssimas aí, é as coordenadas geográficas, Muitos alunos, aquela dificuldade para poder trabalhar coordenadas geográficas, Mas é algo tão simples, Quando a gente trabalha aquelas linhas imaginárias,
traçadas sobre o globo terrestre que permitem a localização de qualquer ponto da sua superfície. Então, vocês acreditam que vocês devem trabalhar lá ao longo do ensino médio, para você também que está encerrando o seu ensino médio, ou você que já terminou, né? Ou seja, ali você vai trabalhar aquelas linhas de latitudes e longitudes, né? Os graus, aquela coisa toda, que muitos alunos têm aquela dificuldade de localizar norte, sul, leste, oeste, aquela grande dificuldade. Mas é aí, são as coordenadas geográficas, né? Que a gente representa por essas linhas aqui, né? Essas linhas imaginárias, ou seja, muito utilizada aí pela cartografia para você localizar um determinado ponto na superfície terrestre. Tá? Hoje a gente tem uma tecnologia avançada, né, o famoso GPS, que a gente utiliza para localizar. Hoje muitos aplicativos se utilizam dessas coordenadas justamente para localizar um determinado ponto, né? Um lugar que você queira ir, um trajeto, um ponto, uma cidade, alguma região, algum bairro que você queira localizar, elas vão utilizar dessas linhas aí de meridianos, né, e os famosos paralelos, tá? Então, assim, só para você ter esse primeiro conceito, esse conceito inicial dessa evolução do processo da ciência cartográfica. Para ajudar, né, para você que tem uma imensa dificuldade de trabalhar coordenadas geográficas, deixa aqui um site interessante que é Aprender Coordenadas Geográficas Brincando. Né? Acho que a melhor forma lúdica da gente aprender muitas vezes algum conteúdo que a gente tem uma dificuldade ou aquele conteúdo que não consegue compreender, a gente pode brincar utilizando disso. Então aqui eu deixo para vocês esse site, depois vocês entram, fazem aí as brincadeiras, utilizam-se disso para aprender cada vez mais, que eu acho isso aí importantíssimo, né? Que aí, muitas vezes, para quem tem essas dificuldades muito grandes, aprende brincando, se divertindo e automaticamente já vai estudando aí a parte da cartografia. Vamos lá. Aqui ao longo do tempo, né, com essas tecnologias cada vez mais avançadas, nós temos aí o Sistema de Informações Geográficas, ou SIG. O que significa isso, né? Conjunto de tecnologias relacionadas às informações e ao monitoramento do espaço terrestre. Então, a tecnologia, como eu já falei para vocês anteriormente, ela vai ser muito útil aí nesse processo de avanço, né, de você estudar o espaço geográfico no qual você vive, tá? Então, quando a geografia ela vai trazer algumas informações desse espaço, ou seja, como ele está sendo construído, de que forma que está sendo essas mudanças, seja ela qual for, populacionais, físicas ou econômicas, utilizamos o sistema de informações geográficas. São essas tecnologias, elas vão aí se agrupar, né? E depois aqui na frente eu vou colocar alguns outros conceitos dessas tecnologias cada vez mais avançadas, que justamente facilita esse estudo do nosso espaço geográfico, tá? Por isso eu coloquei para vocês aqui que o SIG é uma combinação de tecnologia, no qual nós vamos ter o sensoriamento remoto, o geoprocessamento e o sistema de posicionamento global, ou chamado de GPS. Essas áreas são áreas de grande crescimento. Então, muitas vezes, para um aluno, para você, né, aluno que está na dificuldade de escolher aí uma área, essas áreas aqui são áreas aí em crescente, justamente porque há uma necessidade cada vez maior de profissionais que vão trabalhar para essa área de estudo do espaço geográfico. Ou seja, utilizar-se dessa tecnologia da informação ao favor da construção, do entendimento, dos estudos do espaço geográfico, ok? Então, se você aí tem tá numa dificuldade de escolher alguma área para você se formar ou ainda está nessa escolha, nessa dúvida, deixa aqui uma dica, tá? Para vocês trabalharem. O geoprocessamento, inclusive, você já tem cursos na área de geoprocessamento para a pessoa se especializar nessa área. Ou seja, para poder trabalhar aí essa questão de estudo do espaço, né, essas análises que vão ser feitas, tá? O primeiro delas é o sensoriamento remoto. O que significa o sensoriamento remoto? Onde que a gente utiliza esse tipo de tecnologia? Então, é a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, tá? Então, você vai utilizar aí mecanismo de satélite, energia, né, de fotos, ok? Que vão captar essas informações e elas vão ser trabalhadas depois, essas informações, para trazer o que está acontecendo daquele objeto de estudo. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar
o avanço do desmatamento de uma determinada área. Eu posso utilizar o sensoriamento remoto para isso. Então, eu vou fazer algumas fotografias, retirar fotos de determinado lugar e vou descobrir se está tendo algum avanço do desmatamento, ou se o desmatamento houve uma pausa, ou ele está diminuindo, a gente nunca se sabe. Então, através do sensoriamento remoto, né, que é o uso da energia e desse satélite aí, que vão fazer essas fotografias daquela região. Ou também o crescimento de alguma cidade, de algum bairro também, utiliza-se muito do sensoriamento remoto. Então, olha assim, é uma outra tecnologia que a cartografia utiliza para poder trabalhar essa questão de algum estudo específico. Então, aqui eu já deixei dois exemplos, ou pode ser desmatamento, ou pode ser ocupação de um espaço, de um bairro, uma cidade, crescimento. Utiliza-se do sensoriamento remoto aí, ok? O outro, muito comum, né, muito utilizado aí, principalmente para as questões, principalmente para os aplicativos, né, de localização, é o chamado Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, tá? Que esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. Então, por exemplo, se você você não sabe a localização de uma determinada cidade, você sabe o nome da cidade, mas você não sabe aonde que ela está localizada. Então, você vai utilizar aí o sistema de posicionamento global. Então, você tem aí inúmeras ferramentas disponíveis para você, né? Utiliza aplicativo ou utiliza algum recurso da internet para poder justamente trabalhar essa questão de localização geográfica. Hoje, os aplicativos aí de automóveis, né, de veículos que levam a gente para ir determinados lugares, utiliza-se deles justamente, né? Você coloca lá o endereço e ele vai dar essa determinação do lugar, a rua que ele vai passar, o caminho que ele vai, né, que ele vai seguir para chegar no seu destino final, tá? O outro importantíssimo que a geografia trabalha muito é o geoprocessamento, tá? O que é o geoprocessamento? Conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. O que significa isso? Quer dizer o quê? Então, por exemplo, eu quero trabalhar uma determinada região, determinado estado, determinada localidade, tá? Então, eu vou trabalhar, ou seja, eu vou utilizar dessas fotografias, utilizar dessas imagens e tratar essa informação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapa que trabalha a ocupação do solo de um determinado município, né? Então, aqui essas informações eu vou tratá-las. O que ela está me mostrando esse mapa? Então, aqui, por exemplo, nesse mapa especificamente, ele trabalha essa área verde, que seria uma vegetação. Essas áreas azuis que representam os rios, córregos, lagos ou algo do tipo. As áreas em vermelho trabalham muitas vezes a questão da ocupação do solo, onde a maior parte da população está vivendo mais concentrada. Ou pode ser nessas áreas mais amareladas, onde você tem uma vegetação um pouco mais escassa. Ou seja, o geoprocessamento ele vai ter essa função importantíssima, porque eu vou ter uma informação, eu vou ter uma imagem e vou tratar essa imagem. Muitas vezes as pessoas que vão estudar essa área, elas vão tratar dessas informações. Então, por exemplo, eu quero saber o uso e ocupação do solo desse município. Então, o geoprocessamento ele vai ter essa grande informação para trazer para mim. Porque aquilo é da imagem que ele trazer para mim, eu vou tratar essa imagem e trazer esses estudos. Então, isso é uma questão de pesquisa. E aí a tecnologia sempre ao nosso favor, porque ela vai ser muito mais rápida. Então, esse tratamento dessa informação, daquilo que eu estou tendo aqui, ela vai ser muito rápida, vai ser muito mais ágil. Então, por isso que a tecnologia sempre é a favor da ciência cartográfica. O mapa, né, quando você tem ali os mapas, né, quando você tem ali no livro de geografia, ou tem na prova, ou alguma coisa que você, né, alguma atividade que seja feita que tem um mapa, qual que é a função desse mapa, né? Então, geralmente as pessoas, né, falam assim, mas o que esse mapa está fazendo aqui? Tem um texto junto com o mapa, muitas vezes não tem um texto, mas tem só um mapa, porque o mapa também, ele é como se fosse um texto. Porque quando você faz uma leitura daquele mapa, você vai interpretar aquele mapa. Então, acaba sendo um texto também. E o que significa o mapa, né? A leitura e interpretação de mapas são fundamentais para compreender o espaço geográfico. Então, quando eu tenho um mapa ali disponível no livro ou numa prova, ele vai trazer para mim algumas informações importantes.
seja ela de vegetação, seja ela de urbanização, seja ela política, né, de divisão dos estados, divisão de municípios, divisão de países, ou seja, esse mapa ele vai trazer alguma informação para mim, né? E aí nós temos aí um exemplo de um mapa. Aqui no caso nós temos quais são os elementos que você constrói esse mapa. Título. Uai, o que está querendo dizer nesse título? Qual que é o conteúdo a ser trabalhado? Nós temos a escala que foi construído esse mapa, se houve uma redução ou ampliou esse mapa, né, para trazer mais detalhes. Legenda, importantíssimo uma legenda para trazer informações completas desse mapa. Nós temos a orientação, tipo de projeção, ou seja, nós temos aqui algumas informações importantes que vai trazer para mim sobre essa leitura e interpretação de um mapa. Então, por isso que o mapa nunca ele está solto lá na prova, assim, solto do jeito que está lá, sem função nenhuma, de forma alguma, né? O mapa, ele também é uma forma de um texto, no qual você vai bater o olho nele, vai dar uma lida nas informações que ele está passando e você vai conseguir fazer essa interpretação do assunto que está sendo retratado. Nós temos também os mapas temáticos. O que são mapas temáticos, né? São representações gráficas da superfície terrestre ilustrada de acordo com algum critério pré-estabelecido. Exemplo, um mapa político aqui, ó. Então aqui eu tenho um mapa político do Brasil. Aqui no caso dividido tem por estado e por regiões, né? Então aqui você tem um mapa que representa aqui os estados e regiões. Isso é um tipo de mapa temático. Temos mais? Temos um mapa de demografia, né? Ou o mapa da ocupação da população do Brasil aqui no caso. Então vocês podem ver que a tonalidade marrom mais escura significa o quê? Que cada vez a população está mais concentrada nessas regiões. E nas áreas amarelas e mais claras, significa o quê? Que essa população, quer dizer, está muito... A questão da ocupação é muito baixa, né? Ou seja, a densidade demográfica aqui nessas regiões são baixas, enquanto na parte litorânea aqui, alta concentração populacional. Olha só a informação que o mapa está trazendo para a gente, né? Então, olha, quando você bate o olho nele, você já tem uma legenda, você tem um título, ele já traz essa informação para você, tá? Então, por hoje, nessa primeira parte que nós vimos da cartografia, porque ela é uma ciência muito grande, né? Uma ciência de inúmeras informações, ok? Então aqui eu trouxe esse primeiro momento, esses primeiros conceitos ligados à área da ciência cartográfica. Consequentemente, nas próximas aulas nós vamos ver outros conceitos importantes dentro da ciência cartográfica. Então, caríssimo aluno, desejo para você bons estudos e nos vemos numa próxima.